Seja bem-vindo ao CRA-RJ Entrevista, edição especial dentro do Acordo de Cooperação Técnica entre o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro e o Instituto Brasileiro de Administração Municipal. Nós conversamos agora com Cláudia Ferraz, que é advogada com mestrado em Administração Pública. Cláudia, tudo bem? Boa tarde. Primeiramente, eu queria agradecer essa parceria junto com o CRA e agradecer a participação de todos os ouvintes sobre um tema tão importante que nós vamos conversar hoje, que é a questão do concurso público, a realização de certames para a escolha, o recrutamento e a seleção dos candidatos mais adequados à administração pública. E vamos à primeira pergunta, Qual a importância da profissionalização do setor público e seus componentes? E quais dicas a senhora dá para que a pessoa ela escolha a carreira pública ou a carreira privada? Olha, a escolha da carreira pública e da carreira privada vai depender muito do perfil daquela pessoa, do perfil profissional, do seu perfil psicológico. Existem características entre a iniciativa privada e a iniciativa pública, a área pública, que são convergentes e outras não, divergem completamente. Então, por exemplo, se você tem um perfil mais arrojado, mais empreendedor e não gosta de seguir regras, não gosta de ter uma rotina de trabalho pré-estabelecida, é natural que você não escolha a área pública, porque a área pública, até por conta dos serviços que são prestados à população, tem a questão da jornada de trabalho, tem a questão do cumprimento do trabalho de uma maneira mais rigorosa do que é vista na iniciativa privada. Então, se você não quer essa flexibilização, de horário e de acomodação do seu trabalho, é melhor que você não escolha a área pública e escolha a iniciativa privada. Se você tem um perfil mais empreendedor, mais agressivo com relação a escalas e buscas de resultados financeiros advindos do seu trabalho, também é natural que você não procure a área pública e procure a iniciativa privada, onde os resultados financeiros provavelmente virão mais rápido, mas o risco de se perder esses resultados financeiros também são maiores. E hoje em dia, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente também está falando da área pública. A questão do empreendedorismo na área pública está muito ligada ao processo de inovação, que hoje em dia vem sendo muito enfatizado, muito estimulado na área pública também. Existem carreiras de pesquisa, carreiras de desenvolvimento científico que abraçam perfeitamente a questão do empreendedorismo voltado para as ações de inovação. Então, a escolha entre a carreira pública e a carreira privada, que era um dilema antigo, uma quase que duelando com a outra, hoje já não existe mais. O que existe é a adequação do perfil desse profissional à carreira escolhida, sabendo que a carreira na iniciativa privada demanda do profissional um perfil mais agressivo, que corre um pouco mais de risco e sabendo que ele pode ter ganhos maiores que no serviço público, principalmente financeiro, mas ele também pode ter o risco da perda mais rapidamente. O ambiente de trabalho na área pública é um ambiente mais tranquilo, menos competitivo, porque a competição não integra muito o ambiente de trabalho. Então você pode exercer com plenitude toda a sua carreira, aquela profissão para o qual você se preparou. O cidadão escolheu seguir a carreira pública, vai fazer um concurso. Como ele pode fazer para que ele faça um concurso que se adeque realmente ao perfil dele para poder ter uma boa atuação? Olha, eu acho que o primeiro grande passo é conhecer o cargo que ele vai ocupar, o que não quer dizer que seja a profissão original que ele escolheu. Então, como aquele cargo vai ser desenvolvido? Que tarefas ele terá que desenvolver na sua função pública? Em segundo passo, além do detalhamento das tarefas, porque uma coisa, por exemplo, eu ser médico, fazer um concurso para médico, mas executar essa atividade num posto de saúde, dentro de um hospital municipal, ou estadual, ou federal. O escopo do trabalho, aonde o trabalho é desenvolvido, traz muita diferença para o profissional. Então, quando ele pega um edital de concurso público, a primeira providência é ele conhecer quais são as tarefas que ele desenvolve e aonde aquelas tarefas serão desenvolvidas. Um segundo passo que a gente sempre chama muita atenção dos candidatos é aonde aquela tarefa vai ser desenvolvida. Porque tem concursos públicos que atingem o nível nacional, outros a esfera estadual e outros a esfera municipal. Quando a esfera municipal, a gente sabe que aquela vaga está sendo disponibilizada para aquela condição geográfica daquele município.
Quando o concurso é na esfera estadual, não, você já pode executar a sua tarefa, o seu cargo, em diversas áreas e regiões e municípios diferentes dentro de determinado estado. E quando o concurso é federal, você pode vir a ter que exercer a vaga que lhe é oferecida em outros estados da federação. Então é importante ver para onde aquela vaga a qual você concorre está sendo disponibilizada. E se você está disposto a exercer aquele novo cargo, aquela nova função em outro estado, em outra cidade, né? E quando a vaga é disponibilizada também dentro da sua própria cidade ou no município vizinho, né, que é muito comum isso acontecer, quantos transportes vão ter que ser tomados para você poder chegar ao seu trabalho, se aquela rotina diária e aquela atividade do cargo que você já estudou antes, né, para saber onde você vai desenvolver, vai ser o movimento da sua vida toda, porque no primeiro momento, quando a gente faz um concurso público e a gente é aprovado, a gente tem uma expectativa de iniciar o processo, percorrer uma carreira e se aposentar. Para se aposentar e chegar no final dessa carreira funcional, são 30 anos de serviço. Então, a gente aguenta aquela rotina diária de tarefas que o cargo demanda? É isso que eu quero fazer, para o resto da minha vida? Este percurso até o trabalho é cansativo? Eu vou aguentar? Que tipo de sacrifício eu vou ter que fazer para assumir aquela vaga? Então, eu acho que o primeiro grande passo é ver como aquele cargo está construído, que atividades eu vou ter que desenvolver, se elas são atividades externas, ou seja, na rua, pessoal de fiscalização, cargos de fiscalização. Existem atividades que são internas, dentro do escritório, com ar-condicionado, cadeira, sentado. E outros não, as fiscalizações acontecem na rua, que é a fiscalização de posturas, atividades econômicas, onde o fiscal tem que ir aos estabelecimentos, enfrenta a chuva, enfrenta sol forte. Então, é importantíssimo você conhecer o cargo e aonde aquelas tarefas vão ser desempenhadas e como ele vai se projetar naquela função durante a sua vida funcional, que a gente espera que seja de 25, 30, 35 anos de trabalho. Um tipo de concurso que assombra os concurseiros, assim são chamados, é o tal do concurso caça-níquel. É possível que exista esse tipo de concurso ainda hoje em dia? Olha, é possível que exista, mas já existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal que diz o seguinte: para todo concurso aberto, o número de candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas no concurso, o ente que promoveu o concurso vai ser obrigado a chamar aqueles aprovados dentro do prazo de validade do concurso. 2 anos, prorrogado por mais 2 anos. Ou seja, em 4 anos, eles terão que chamar todos os aprovados dentro daquela lista. No passado, antes dessa decisão do Supremo, realmente acontecia isso que você está falando, Fazia o concurso público, arrecadava o dinheiro da inscrição e depois não chamavam os candidatos aprovados. Então, o Supremo veio com essa decisão proibindo esse tipo de conduta. Então, se você foi aprovado no concurso público, o ente que promoveu o concurso vai ser obrigado a chamá-lo para dar posse do cargo para o qual você concorreu. A única diferença que existe são os concursos chamados concursos de reserva, fazem reservas de vaga, porque aí o candidato não tem direito à vaga de cargos, ele tem uma expectativa de algum dia ser chamado pela administração, mas é um concurso separado que quase já não tem sido mais realizado. Essa questão de fazer o concurso e depois não chamar os aprovados acaba sendo um problema de planejamento. Qual a importância de se ter esse planejamento? Quais os pontos específicos na elaboração de um concurso? Perfeito. Na hora, exatamente o que o Supremo Tribunal Federal defende o chamamento desses aprovados é baseado no planejamento das atividades do concurso. Ora, se você planejou quantas vagas você precisa de um determinado cargo, planejou onde essas vagas vão estar lotadas, distribuídas dentro do seu município, do seu governo estadual ou mesmo no governo federal. E, ainda por cima, teve que pedir autorização orçamentária, porque para cada cargo do concurso aprovado tem que haver uma dotação orçamentária equivalente. Então, porque houve um planejamento da vaga, é porque aquela unidade, aquele órgão público precisa da vaga funcionando. Então, não tem por que não chamar o candidato aprovado. É por isso que agora a posse do candidato aprovado é obrigatória. Quais os tipos de estruturação de provas que existem para que o concurso alcance, de fato,
os objetivos primários? Mais uma vez eu volto, né, te responder com relação ao perfil do cargo traçado nas descrições dos cargos, nos planos de carreira, nos perfis de competência, que hoje tem muito se utilizado também. Então, as provas ideais sempre vão ser aquelas que dão conta da análise do perfil daquele candidato. Quando a gente faz um planejamento de vagas dentro de um órgão público, a gente pensa sempre, é um advogado, é um médico, é um engenheiro, executando que atividades, aonde esse profissional vai desempenhar suas atividades. E aí, qual o melhor modelo de prova que vai aferir os seus conhecimentos básicos e específicos para o exercício daquela atividade dentro do órgão público. Normalmente, a gente tem alguns, né, perfis de provas que já são clássicos. São as provas objetivas, que são as de múltipla escolha, as provas escritas, as provas, os chamados concursos em 2 etapas, onde o candidato faz uma primeira etapa e, se for aprovado na prova objetiva de múltipla escolha, ele passa por um curso de qualificação que também é eliminatório, também é como se fosse uma grande prova. As provas práticas, né, para motoristas, merendeiras, vai depender de professores, alguns também fazem prova prática, além da prova de conhecimentos específicos. E, por fim, as provas físicas, que são aquelas que vão avaliar a sua capacidade física de exercer determinada profissão. Por exemplo, os guardas municipais, eles fazem teste de esforço físico, de corrida, porque vão trabalhar na rua, precisando que sua compleição física dê conta das atividades previstas na descrição de cargos. Então, são essas as modalidades de prova, além dos testes psicológicos e algumas profissões também. Mas são essas as provas clássicas que a gente normalmente aplica num concurso público, mas sempre de acordo com o perfil do cargo. E no caso do IBAN, que realizamos também muitos concursos públicos, nós procuramos fazer com que essas questões, essas provas práticas, provas físicas, sejam adequadas à realidade do local onde o profissional vai exercer a sua profissão. Então, a gente chama de prova situacional. Não basta que a pessoa tenha o conhecimento teórico do exercício do cargo. As perguntas que são feitas, e por isso a importância de se escolher boas bancas, né? As perguntas que são feitas tratam da aplicação daquele direito, daquele conhecimento numa situação de dia a dia de trabalho. É onde a gente tem condição de aferir o exercício do cargo ainda pelo candidato, né? Todos os concursos geram determinadas expectativas em diversos níveis dentro da sociedade, mas qual o tipo de expectativa deve ser gerado sobre esses concursos que são realizados? Olha, eu acho que hoje em dia são duas expectativas que a população pode esperar. Eu acho que com a utilização crescente do concurso público, né, isso nesses últimos 20 anos, a gente vem vendo isso, né, a realização, né, quase que semanal de concurso, a qualidade, né, da estruturação desses certames vem melhorando muito e, além disso, né, a inserção de profissionais mais qualificados, né? O mercado tem demandado profissionais mais qualificados para esse tipo de certame, né? Então, hoje em dia, os órgãos públicos que colocam suas vagas à disposição de um concurso têm mais chance de obter profissionais mais qualificados e mais identificados, que eu acho que é o mais importante, identificados com o exercício da função pública. E aí a população, que é o segundo ganho, né, e maior, e o principal, que é a população ganhar um serviço de mais qualidade, porque ele vai ser exercido por um profissional que, além de estar melhor qualificado, ele tem a adequação do seu perfil para o exercício da função, né, que é o que é chamado competência. É um conjunto, né, de ações de exercício técnico da sua profissão com exercício com a prática comportamental. E nesse âmbito de concursos públicos, qual deve ser o papel dos conselhos profissionais? De extrema importância. Tem 2 momentos, na verdade, durante o concurso, em que, por exemplo, o IBAN chama, né, convoca muito a participação nos conselhos, né? Primeiro, que é o fiscalizatório, é a natureza, né, maior do conselho, fiscalizar o exercício da profissão, né? Se aquele concurso está sendo aberto, ele está respeitando as leis que regulamentam determinada profissão,
quanto ao estabelecimento das tarefas do cargo, se ela está de acordo com a lei que regulamenta o exercício profissional, a jornada de trabalho. Muitas profissões têm as suas jornadas de trabalho regulamentadas dentro das leis de exercício profissional. Então, o primeiro momento é o de acompanhamento fiscalizatório. Se aquela organização que está fazendo, estruturando o concurso, está respeitando a lei que regulamentou a profissão pelo qual o conselho é responsável pela fiscalização. Num segundo momento, que também é muito importante, é ajudar na construção do próprio concurso, na construção do tipo de avaliação, do tipo de abordagem que as provas devem ter. Isso a organizadora também ganha muito se tiver os conselhos como parceiros na estruturação desses concursos públicos. Eu acho que soma a experiência do conselho com a experiência da organizadora numa questão até de modernidade, de ver o que está acontecendo de novo naquela profissão que a gente possa abordar no concurso público. Evita até mesmo que alguns conselhos promovam a solicitação de impugnação de concurso público. Exatamente, porque se isso começa desde o início do processo de estruturação de um concurso, já vão se acertando as arestas ou os procedimentos técnicos que precisam ser tomados desde o princípio, e aí vai sumir a possibilidade de impugnação. De fato, acaba não acontecendo. Muito obrigado, Cláudia Ferraz. Eu que agradeço a oportunidade em nome do IBAM. E você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência, fique bem e até o próximo programa. Tchau!